Olá, sou Hélio Fehrenhoff, doutor em Engenharia de Produção, mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento, graduado em Informática e Administração. A gente desenvolveu, eu e meu colega, professor Dr. Roberto Fabiano Fernandes, o método SSF, que é o Systematic Search Flow, é um método para revisão de literatura, apoiado em mais de 47 tipos de revisão de literatura. E, ademais, além de ter criado esse método, a gente atualizou ele. Esse método foi criado em 2016, atualizamos agora em 2024 para a utilização de inteligência artificial generativa. Utilizamos a inteligência artificial para ajudar no protocolo de pesquisa, nas perguntas que a gente vai elaborar, nas queries de pesquisa, ou seja, nas estruturas, utilizando as palavras-chave para buscar os documentos. O método ele ajuda a garantir a repetibilidade e a fidelidade dos dados. Ele é composto por 4 fases e 8 atividades. E com base nesse método é possível compreender a literatura, ter uma noção geral da literatura e responder as perguntas de pesquisa. E a inteligência artificial, ela ajuda tanto na hora da composição de como localizar esses documentos, assim como ajuda na análise dos mesmos. Então, sabendo fazer a pergunta correta, que a gente chama de prompt, você consegue que a inteligência artificial lhe ajude a dar perspectivas acerca dos documentos que foram encontrados. E aí o que acontece? Você pode subir esses documentos encontrados, se você tiver uma versão paga, por exemplo, de uma dessas ferramentas, como o ChatGPT ou o Mônica, né? E tem outras no mercado também, e você faz perguntas acerca desse texto. E aí o que acontece? A inteligência artificial faz um resumo de acordo com o que você perguntou e ajuda você a sintetizar os dados. Claro que o fator humano é importantíssimo. A inteligência artificial não vai lhe responder 100% correta, às vezes. Então, o pesquisador tem que compreender o assunto e compreender as respostas, e até ir refinando essas respostas. E com base no método, né, é possível identificar autores que são de uma determinada área, rede de concitação, dá para utilizar outras ferramentas, por exemplo, como um Voice Viewer, exportando essas referências para criar esses mapas de concitação, dá para utilizar a nuvem de palavras, dá para fazer várias análises, inclusive é possível fazer, por exemplo, utilizar outros métodos como análise de conteúdo de Bardan em cima desse portfólio bibliográfico gerado. E aí assim você consegue compreender a priori ou a posteriori categorias de análise. Além disso, é possível aplicar outras ferramentas e técnicas. Então, são vastas as possibilidades que podem ser utilizadas, e mais, você tem um alicerce, um método que te suporta. Então, você consegue descrever o passo a passo do que foi feito e garante que outro pesquisador consiga repetir isso. Fazendo isso, a aprovação e a fidedignidade dos dados são, digamos assim, garantidas. Então, se for submetido esse teu trabalho para um journal, os revisores conseguem repetir. Então, dá muita segurança no seu processo de pesquisa. Então, exemplos de aplicação com o método SSF pode ser feitos diversas e várias formas, né, de aplicação. Por exemplo, se eu não conheço uma área e eu gostaria de descobrir quem vem pesquisando aquela área, aquele determinado assunto, né, quais são as universidades que estão interessadas nesse determinado assunto, quais são os autores que vêm trabalhando em conjunto, tudo isso é possível pelo método. Você faz essas perguntas, utiliza o método e na hora que você recebe os documentos, né, você pesquisa nas bases de dados, você pode pesquisar na Scopus, que é interdisciplinar, na Web of Knowledge, que é interdisciplinar, na EBSCO, que é interdisciplinar, com a resposta desses documentos, fazendo os filtros, utilizando os critérios de inclusão e exclusão, verificando as línguas que você consegue ler. E aí, nesse ponto, as línguas que você não consegue ler, essas ferramentas de inteligência artificial podem te ajudar a fazer a tradução. Aí, com base nestes documentos, você pode extrair quem são os autores, quem são os coautores, quais são as universidades que esses autores e coautores pertencem, e aí você pode exportar no formato RIS, para, por exemplo, uma ferramenta Voice Viewer, e você consegue fazer o quê? Os mapas de citação e cocitação.
Então você consegue saber quem vem trabalhando com quem. Então, dependendo do tamanho da bola que vai ficar, né, que são feitos círculos, ou mapa de calor, mais vermelho ou mais, digamos assim, dando por verde, tem uma maior propensão daqueles autores estarem trabalhando em conjunto. Além disso, pode-se fazer, por exemplo, nuvens de palavras. Quais são as palavras-chave que são mais utilizadas dentro daquela área? Então você consegue começar a entender um pouco mais a área de pesquisa. E isso tudo dá para fazer uma bibliometria. Aí, com base no método da bibliometria, você consegue ver o crescimento de pesquisas daquela área, consegue verificar interrelações entre universidades, entre pesquisadores, se esse for teu objeto de pesquisa. Isso é um exemplo. Se o teu objeto de pesquisa não tem nada a ver com isso, você apenas, por exemplo, quer saber pontos fortes e pontos fracos de um determinado assunto, com base nos documentos que foram adquiridos, baixados por essa método de revisão, você consegue verificar neles a possibilidade de verificar se foi citado ao longo do texto coisas que são ditas como pontos fracos daquela área. Então você consegue saber quais são os pontos fracos. Você pode também procurar por impulsionadores ou drivers daquela área, né? E aí você consegue elencá-los. E com base neles, né, nesses autores, você pode verificar se existe algum questionário ou algum item, ou seja, pergunta associada a essa área. Você pode repetir e verificar se realmente são impulsionadores ou barreiras de uma determinada área. Existem trabalhos nossos em parceria que a gente fez impulsionadores e barreiras do setor leiteiro, por exemplo. Então, a gente pesquisou o setor leiteiro, teve como barreiras, por exemplo, barreira tecnológica era uma delas, e a gente verificou que realmente não era uma barreira. A literatura indicava que era uma barreira ao fazer o questionário, ao perguntar ao setor leiteiro da região, ele disse que não era. Mas, em compensação, a gente descobriu outros impulsionadores. A cooperação entre os atores do setor leiteiro faz com que o setor leiteiro cresça mais. Então, foram coisas que vieram da literatura através do método SSF, né? E aí, com base nas pesquisas em cima, criando questionários e verificando realmente junto ao setor, foi possível validar ou refutar o que veio da literatura. E a parte da inteligência artificial ajuda no levantamento dessas questões, no comparativo dessas questões. Se for feito métodos estatísticos, nesse caso foi feito, né, análise fatorial exploratória e na sequência análise fatorial confirmatória. Mesmo rodando as estatísticas, digamos assim, na mão, utilizando ferramentas, claro, o R ou SPSS, nesse caso foi o R, pode ser utilizada a inteligência artificial para validar esses resultados. Então você pede para a inteligência artificial, com o mesmo questionário, rodar as estatísticas e comparar. Ou mostrar as estatísticas que foram rodadas e dizer assim, ó, está correto, não está correto, quais são os índices estatísticos que foram atingidos ou não, né? Você pode perguntar para ela, há carga cruzada, por exemplo, e a própria inteligência artificial generativa já indicar para vocês que tem uma carga cruzada e como fazer para eliminar essa carga cruzada. Ela vai te dizer o passo a passo do que você pode fazer, por exemplo, no R, para eliminar a carga cruzada. Você não precisa ser mais um especialista na ferramenta R, você pode fazer todas as perguntas para a inteligência artificial e ela vai te dando passo a passo. Você vai repetindo os passos e comparando os resultados. Claro que é sempre bom ter uma base científica para validar. Então, estatística, o RE é o pai, digamos assim, análise multivariada. Então, pega o livro Análise Multivariada do RE, dá uma olhada, vê o que ele indica e verifica o que a inteligência artificial está indicando. Compara os dois, você vai ter certeza que o seu trabalho está seguindo no caminho correto. Não dá para confiar 100% na inteligência artificial, porque muitas vezes acontece dela entrar em delírio, né? Você faz perguntas, quando ela não sabe, ela inventa. Então, cabe ao pesquisador entender do assunto que está sendo pesquisado ou da estatística que está sendo pesquisada para validar a resposta da inteligência artificial. Então, tendo um método, podendo ser suportado pela inteligência artificial, melhora a nossa escrita, melhora a nossa escrita científica, melhora nossos dados
melhora os nossos resultados. Então, esse foi um pouco do nosso estudo, que a gente apresenta o nosso método, o método SSF, com inteligência artificial generativa acoplado. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.